Revista de Escola Bíblica Dominical Crescendo em Intimidade com Deus, prezados irmãos e irmãs em Cristo. É com grande alegria que apresento a vocês esta revista de escola dominical, um recurso cuidadosamente elaborado para edificar nossas famílias na fé. Este material é um companheiro de jornada, inspirado no livro 40 Dias para Viver o Mínimo do Máximo, um guia que visa nutrir nossos corações com a palavra de Deus, aprofundando nossa compreensão dos princípios bíblicos. Através de leituras, reflexões e devocionais semanais, este livro nos convida a uma experiência transformadora, conduzindo-nos a uma maior intimidade com o Senhor e a uma vivência mais plena do Evangelho em nosso cotidiano. Ao mergulharmos nas verdades divinas, somos fortalecidos para sermos mais piedosos, perdoadores, generosos e dedicados a Cristo. Esta revista busca tornar as lições ainda mais apaixonantes e educativas, incentivando o diálogo em família e a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos. Ao longo de 13 lições, somos guiados por temas essenciais da fé cristã, desde as boas novas da salvação, passando pela importância da fé, a volta de Jesus, o perdão, a igreja, a generosidade, e a nova vida em Cristo. Cada estudo é um convite a uma reflexão profunda, buscando nos alinhar com a vontade de Deus e a viver de acordo com os valores do reino. Acreditamos que este material será um valioso instrumento para fortalecer os laços familiares e promover o crescimento espiritual de cada membro da nossa igreja. Que o Senhor nos conduza nesta jornada, capacitando-nos a viver o mínimo do máximo, glorificando a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que esta revista seja uma ferramenta de bênção para nossas famílias, guiando-nos a uma vida de maior intimidade com Deus. Conforme o autor nos lembra, o livro é como uma gota, mas seu potencial aponta para o oceano da Palavra de Deus. Referência: Hoff, Chai. Livro 40 Dias para Viver o Mínimo do Máximo. Itaperuna, Rio de Janeiro, S.N., 2023. Introdução geral. Amados irmãos e irmãs em Cristo. Reunimo-nos com corações abertos e mentes sedentas para mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus, explorando temas cruciais que moldam nossa fé e direcionam nossa jornada cristã. Ao longo destas lições, fomos guiados por uma rica tapeçaria de verdades bíblicas, desde os sinais que anunciam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo até a transformação que experimentamos em nossa nova vida nele. Iniciamos nossa jornada com um chamado à vigilância, aprendendo a discernir os sinais dos tempos e a nos preparar ativamente para o glorioso retorno de Cristo. Mergulhamos nas profundezas das Escrituras, reconhecendo a gravidade do pecado e a nossa necessidade da graça divina. Contemplamos o valor do perdão, um presente divino que nos reconcilia com Deus e nos liberta do peso do pecado. Celebramos a alegria da salvação, um dom de Deus que nos transforma e nos conecta ao seu amor. Enfrentamos a realidade da morte sob a perspectiva cristã, encontrando esperança na ressurreição em Cristo. Refletimos sobre as bênçãos materiais, aprendendo a usá-las com gratidão e sabedoria para a glória de Deus. E, por fim, celebramos a nova vida em Cristo, uma jornada de transformação que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Cada lição nos conduziu a um entendimento mais profundo do amor, da graça e da verdade de Deus, nos desafiando a viver de forma que o honre e glorifique. Este estudo não é apenas uma jornada de conhecimento, mas um convite à transformação, ao crescimento espiritual e à dedicação ao serviço do Senhor. Que possamos continuar a buscar a Deus com todo o nosso coração, mente e alma, e a viver de forma que reflita a luz de Cristo em nosso mundo. Lição 01 O Deus inigualável, Santo, Santo, Santo. Tema central: a singularidade e a majestade de Deus reveladas através de sua palavra e ações. Introdução. Bem-vindos à nossa jornada de fé. Nesta primeira lição, vamos explorar a grandeza incomparável de nosso Deus. Em um mundo cheio de incertezas e falsas promessas, é fundamental reconhecer e se apegar àquele que é a fonte de toda a verdade e vida.
A Bíblia nos revela um Deus que não tem igual, um Criador que se importa profundamente com cada um de nós e que deseja se relacionar conosco. Preparem seus corações para serem tocados pela majestade divina e inspirados a viver uma vida que glorifique o seu nome. Desenvolvimento. A Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro sem igual. Ela não apenas contém a Palavra de Deus, mas ela é a própria Palavra de Deus revelada aos homens. A Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É por meio dela que aprendemos sobre a vontade divina, o caráter de Deus e o caminho da salvação. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. As profecias registradas na Bíblia não provêm de interpretações humanas, mas de homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a revelação especial de Deus, capaz de iluminar as nossas almas e enchê-las de viva esperança. Assim como é necessário nos alimentarmos todos os dias, nossas almas também precisam de alimento espiritual. Falar com Deus em oração e ouvi-lo falar na Bíblia são santos remédios, banquetes para a mente e o coração. A Bíblia permanece, resistindo a todas as críticas e sobrevivendo a todas as teorias filosóficas e científicas do mundo. Ela é o alicerce de nossa fé, a bússola que guia a nossa vida e a fonte inesgotável de sabedoria e consolo. Ampliação do conceito. É essencial lembrar que a Bíblia não é apenas um livro, mas a própria voz de Deus. Ela revela o poder de Deus, a mediação de Jesus e as promessas divinas, bem como os nossos deveres cristãos. A fé e a Bíblia estão sempre ligadas. O estudo das Escrituras fortalece a nossa fé e nos leva a uma vida de obediência e gratidão a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Reflexão importante. A palavra de Deus é a fonte da verdade, e nela encontramos tudo o que precisamos para uma vida plena e significativa. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas um tesouro para ser explorado e praticado em nosso dia a dia. Ao nos entregarmos ao estudo das Escrituras, encontramos a sabedoria divina que nos guia em todos os momentos de nossa jornada. Perguntas interativas. Como você tem se alimentado espiritualmente? Quais práticas devocionais têm nutrido sua alma? Qual o versículo bíblico que mais tem tocado seu coração ultimamente? Por quê? De que maneira você pretende colocar em prática os ensinamentos bíblicos em sua vida diária, em seu casamento e em sua família? Conclusão. A Bíblia é um livro sem igual, escrito por homens guiados pelo Deus sem igual. Ela é a revelação especial de Deus aos homens, capaz de iluminar suas almas e enchê-las de viva esperança. Que possamos mergulhar profundamente em suas páginas, buscando conhecer e amar cada vez mais o nosso Deus inigualável. Que a palavra de Deus seja a nossa bússola e a nossa luz, guiando-nos em todos os momentos de nossa vida e nos conduzindo a uma intimidade crescente com o Senhor. Que a alegria do Evangelho seja a nossa força e que a esperança da salvação seja a nossa motivação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam com cada um de vocês. Amém. Lembre-se, nosso Deus é incomparável em poder, amor e sabedoria. Que essa verdade inspire nossas vidas e famílias a glorificá-lo em tudo o que fizermos. Lição 02 A Bíblia Sagrada, a voz de Deus para a humanidade. Tema central: a Bíblia como a palavra de Deus, guia para a vida e fonte de esperança. Introdução. A Bíblia é muito mais do que um livro, é a voz de Deus para a humanidade, um farol que ilumina o caminho da fé e da vida. Ela é um presente divino, capaz de transformar corações, renovar mentes e guiar cada passo na jornada cristã. Ao explorarmos suas páginas, mergulhamos nas profundezas do amor e da sabedoria do Criador, encontrando consolo, direção e esperança para todos os momentos. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a preciosidade da Palavra de Deus e renovar nosso compromisso de vivê-la em cada aspecto de nossas vidas.
Desenvolvimento. A Bíblia não é um livro comum. É a palavra de Deus revelada aos homens, escrita por autores inspirados pelo Espírito Santo. Ela é um guia seguro que nos direciona para uma vida de paz espiritual. Através de suas páginas, conhecemos a história da criação, a queda do homem, o plano de salvação em Jesus Cristo e a esperança da vida eterna. Ela nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará dela. A Bíblia é a voz de Deus que nos chama para perto dele, nos instrui em seus caminhos e nos consola em nossas aflições. A Bíblia permanece como um alicerce sólido, resistindo a críticas e teorias passageiras. Ela é composta pelo Antigo Testamento, que anuncia a vinda do Salvador, e pelo Novo Testamento, que revela Jesus como o Salvador esperado. A Bíblia é o livro mais precioso da história mundial, uma joia que nos revela a vontade de Deus. Ela é a própria palavra de Deus revelada aos homens, capaz de iluminar as almas e enchê-las de viva esperança. Ampliação do conceito. A Bíblia é a suprema autoridade para a fé e a prática cristã. Ela é superior à tradição, à igreja e a quaisquer líderes religiosos. Na cosmovisão reformada, a Bíblia é a única regra infalível para a fé e a vida, o padrão máximo para discernir a verdade e a vontade de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são a revelação especial de Deus aos homens, ensinando o que se deve crer e como proceder em relação à vontade divina. Ela é a bússola que nos orienta em meio às incertezas da vida, o mapa que nos guia em nossa jornada de fé e o manual que nos capacita a viver de forma que agrade a Deus. Reflexão importante. A palavra de Deus é o mapa para uma jornada segura, e a bússola que direciona o coração em meio às tempestades da vida. A Bíblia é um banquete espiritual que sacia a alma faminta e fortalece o espírito cansado, uma fonte inesgotável de sabedoria e graça divina. As Escrituras são a voz do Criador, um convite constante à transformação, e um lembrete de que a esperança reside na fidelidade à sua palavra. A Bíblia é a revelação do amor de Deus por nós, uma carta de amor que nos convida a viver em comunhão com Ele. Perguntas interativas. Como a leitura da Bíblia pode transformar sua vida diária? Compartilhe exemplos de como a palavra de Deus tem impactado suas decisões e relacionamentos. B. De que maneira você pode aplicar os ensinamentos bíblicos em suas decisões e relacionamentos? Quais áreas de sua vida precisam ser mais permeadas pela palavra de Deus? C. Qual a importância de meditar e guardar a palavra de Deus em seu coração? Como você pode cultivar o hábito de meditar nas Escrituras diariamente? Conclusão. Amados irmãos, mergulhe nas profundezas da palavra de Deus. Permita que ela guie seus passos, fortaleça sua fé e transforme sua vida. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas uma voz a ser ouvida, uma verdade a ser vivida. Que sua jornada de fé seja sempre iluminada pela luz das Escrituras Sagradas. Que a palavra de Deus seja a nossa alegria, a nossa força e a nossa esperança. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a Bíblia é a bússola que nos guia em meio às incertezas da vida. Que possamos valorizá-la e vivê-la em toda a sua plenitude. Lição 03 A bênção da fé, um dom divino para a transformação. Tema central: a importância da fé como um dom divino para a transformação de vidas em Jesus Cristo. Introdução. A fé é um presente de Deus, um dom que transforma vidas em Jesus. É por meio da fé que nos conectamos com o poder divino e experimentamos uma vida de esperança e propósito. Esta lição visa explorar a essência da fé, seu papel na vida cristã e como ela nos leva a uma relação mais profunda com Deus. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a preciosidade da fé e renovar nosso compromisso de vivê-la em cada aspecto de nossas vidas. Desenvolvimento. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas sim uma confiança completa em Deus e em suas promessas.
Ela nos leva a esvaziarmo-nos de nós mesmos, renunciando nossas opiniões e vontades, tornando-nos humildemente dependentes de Deus, gratos e contentes como crianças. A fé bíblica não se concentra no poder da fé em si, mas no poder de Deus e em sua palavra. A fé e a Bíblia estão intrinsecamente ligadas. É crucial arrepender-se e crer no Evangelho, ser batizado e confiar em Jesus para a vida eterna. A fé, como dom de Deus, nos capacita a ver além das circunstâncias. Como o homem de fé na prisão alemã, podemos crer no sol, mesmo quando não brilha, crer no amor, mesmo quando não o sentimos, e crer em Deus, mesmo quando ele parece permanecer em silêncio. A fé, pela graça de Deus, nos leva a permanecer em Deus, e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Ela nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança, sabendo que o Senhor está conosco em cada passo. Ampliação do conceito. Na perspectiva reformada, a fé é um dom de Deus, não algo que surge naturalmente do ser humano. Ela é concedida pela graça divina, através do Espírito Santo, que nos capacita a crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação, e não é resultado de obras ou méritos próprios. A fé salvadora é aquela que se concentra em Jesus Cristo, reconhecendo-o como o único caminho para a salvação. Uma fé genuína se manifesta em uma vida de oração, leitura da Bíblia, frequência aos cultos, generosidade e testemunho cristão, resultando em amor e devoção total a Jesus. A fé verdadeira não é passiva, mas ativa, impulsionando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. Reflexão importante. A fé é a âncora da alma em meio às tempestades da vida, um porto seguro que nos conecta ao amor eterno de Deus. A fé é a chama que ilumina a escuridão, a ponte que nos leva da dúvida à certeza, e a força que nos capacita a superar os desafios com esperança e confiança. A fé não é um salto no escuro, mas um passo firme em direção à luz divina, uma entrega completa ao cuidado e à providência do Senhor. Perguntas interativas. Como você pode fortalecer sua fé em Deus no dia a dia? Compartilhe exemplos de como você tem buscado a Deus em oração e meditação na palavra. B. De que forma a fé influencia suas decisões e ações? Como você tem procurado viver de acordo com os princípios bíblicos em sua vida familiar e profissional? C. Como você demonstra sua fé em Jesus Cristo através de sua vida? De que maneira você tem testemunhado do amor de Cristo a outras pessoas? Conclusão. Amados irmãos, a fé é a chave que abre as portas do coração para a presença de Deus. Ela nos conecta ao poder transformador do Evangelho, nos capacita a viver em obediência e gratidão, e nos conduz à alegria da salvação. Que você possa sempre se aproximar de Deus com fé, crendo em seu poder e em sua palavra. A salvação ocorre exclusivamente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a fé é um presente de Deus que nos capacita a viver uma vida abundante em Cristo. Que possamos cultivá-la diariamente em nossos corações. Lição 04 A volta de Jesus, a esperança que ilumina nossos dias. Tema central: a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo como luz para os dias atuais e promessa de restauração. Introdução. A volta de Jesus é a mais brilhante luz que ilumina nosso caminho, tornando os dias presentes mais suportáveis. É uma esperança que nos conforta e nos impulsiona a viver de forma expectante, desejando a manifestação gloriosa do nosso Rei. Assim como o príncipe da Bela Adormecida, Jesus despertará a Igreja para um novo capítulo. Esta lição explora a promessa da volta de Cristo, seu significado para os crentes e como devemos nos preparar para este glorioso evento. Que nesta lição possamos renovar nossa esperança na volta de Cristo e fortalecer nosso compromisso de viver de forma que agrade a Ele. Desenvolvimento. A volta de Jesus é uma doutrina central do cristianismo, uma promessa que ecoa através das Escrituras.
Os cristãos primitivos se saudavam com a palavra Maranata, que significa, o Senhor vem. Assim como Noé entrou na arca antes do dilúvio, a vinda de Jesus será um evento repentino e inesperado. Não devemos tentar adivinhar quando Jesus voltará, mas sim prepararmos-nos para esse dia. A esperança da volta do Senhor nos consola, renova nossa fé e nos leva a viver de forma mais significativa, almejando a pátria celestial. A volta de Jesus não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que molda nossa vida presente. Acreditamos que ele retornará com poder e glória, visível a todos, e que este dia será de alegria para os crentes e de tristeza para os que rejeitam a Cristo. Estejamos, portanto, vigilantes e preparados, cultivando uma vida de integridade, a fim de que a sua volta não nos pegue desprevenidos. Que nossa vida seja um testemunho do amor de Cristo para que outros também possam se preparar para esse dia glorioso. Ampliação do conceito. Na teologia reformada, a volta de Jesus é um evento certo e literal. Ela é a consumação da história da redenção, o momento em que Cristo estabelecerá seu reino eterno. Acreditamos que Jesus virá não apenas para buscar a igreja, mas também para julgar os vivos e os mortos, recompensando os justos e punindo os ímpios. Essa esperança nos leva a viver uma vida de santidade, serviço e testemunho, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. A segunda vinda de Cristo é o foco da esperança cristã, pois é através dela que veremos o triunfo final de Deus sobre o mal e a restauração completa de todas as coisas. A volta de Cristo é a nossa bendita esperança, e ela deve nos motivar a viver cada dia para a glória de Deus. Reflexão importante. A esperança da volta de Jesus é a luz que dissipa as trevas, a força que nos impulsiona a perseverar na fé e o motivo que nos leva a buscar a santidade em todos os momentos da vida. A vinda de Cristo não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente que nos convida à vigilância, à oração e ao serviço, transformando nossa perspectiva sobre o mundo e sobre nós mesmos. O Senhor voltará. Que essa certeza nos motive a anunciar o Evangelho com ousadia, a amar nossos irmãos com sinceridade e a viver com a esperança de um novo céu e uma nova terra. Perguntas interativas. A. Como a esperança da volta de Jesus impacta sua forma de viver hoje? De que maneira essa esperança tem transformado suas prioridades e valores? B. Quais são os sinais que indicam a proximidade da vinda de Cristo? Como você tem discernido os tempos e se preparado para o retorno do Senhor? C. O que você está fazendo para se preparar para esse glorioso evento? Quais práticas espirituais você tem cultivado para viver de forma que agrade a Deus? Conclusão. Amados irmãos, a volta de Jesus é a nossa feliz esperança. Uma promessa que nos consola, fortalece e nos impulsiona a viver para Ele. Que essa verdade inspire nossos corações, motive nossas ações e nos prepare para o dia em que encontraremos nosso Senhor face a face. Que possamos aguardar com alegria e expectativa o retorno do nosso Salvador, o Rei dos Reis. A volta de Jesus é certa e acontecerá no tempo perfeito de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a volta de Jesus é a nossa maior esperança. Que essa verdade nos motive a viver cada dia para a glória de Deus. Lição 05 Os sinais da volta de Jesus, um chamado à vigilância. Tema central: os sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo, alertando os crentes para estarem vigilantes e preparados. Introdução. Assim como nos dias de Noé, a volta de Jesus será um evento repentino. É essencial que os crentes não vivam em busca de adivinhar o dia e a hora da volta de Cristo, mas sim que se preparem para esse dia. Esta lição tem como objetivo examinar os sinais que a Bíblia apresenta, sinais esses que nos alertam sobre a proximidade da volta do Senhor. Que nesta lição possamos renovar nosso compromisso de viver de forma vigilante, buscando a santidade e o serviço ao Senhor. Desenvolvimento. A Bíblia nos revela que haverá sinais que antecederão a volta de Jesus.
Um desses sinais é a comparação com os dias de Noé, onde as pessoas estavam despreocupadas e vivendo suas vidas cotidianas, sem perceber a aproximação do dilúvio. Assim será a vinda do Filho do Homem, um evento que pegará muitos de surpresa. É um alerta para que não sejamos negligentes com a nossa fé e com a preparação para o retorno do Senhor. Outro sinal importante é o aumento de guerras e rumores de guerras, bem como fomes e terremotos em vários lugares. Estes são apenas o princípio das dores, indicando que o tempo do fim se aproxima. Além disso, os últimos dias serão marcados por tempos difíceis, onde os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes e amantes dos prazeres. A decadência moral e espiritual é um sinal claro de que o tempo da volta de Jesus se aproxima. É importante ressaltar que o dia e a hora da volta de Jesus são desconhecidos. No entanto, devemos estar sempre vigilantes, pois o Senhor pode voltar a qualquer momento. Devemos, portanto, nos alegrar e erguer a cabeça, sabendo que a nossa salvação está mais perto do que quando cremos pela primeira vez. A vigilância não deve nos levar ao medo, mas à esperança e à ação. Ampliação do conceito. Na teologia reformada, os sinais da volta de Jesus são compreendidos como indicadores da aproximação do fim dos tempos e da consumação do plano redentor de Deus. Esses sinais não são apenas eventos isolados, mas um conjunto de acontecimentos que se intensificam à medida que a volta de Cristo se aproxima. A Igreja é chamada a discernir esses sinais à luz das Escrituras, mantendo uma postura de vigilância e perseverança na fé. É através dessa vigilância que os crentes se preparam para o encontro com o Senhor, vivendo em santidade e serviço a Deus. É importante notar que a compreensão desses sinais não tem o propósito de gerar medo ou ansiedade, mas sim de fomentar a esperança e a expectativa pela volta gloriosa de Cristo. A nossa esperança está no cumprimento das promessas de Deus, e não no medo do que está por vir. Reflexão importante. Os sinais da volta de Jesus não são um motivo para medo, mas um chamado à vigilância, à oração e à santidade. Que eles nos motivem a viver com propósito e a anunciar o Evangelho a todos. A incerteza do dia e da hora da volta de Jesus nos convida a viver cada dia como se fosse o último, buscando a presença de Deus e servindo ao próximo com amor e dedicação. Os sinais dos tempos não são apenas eventos externos, mas também transformações internas que nos chamam à reflexão, ao arrependimento e à renovação da nossa fé. Perguntas interativas. A. Como você identifica os sinais da volta de Jesus em seu dia a dia? De que forma você tem discernido os acontecimentos do mundo à luz das Escrituras? B. De que maneira a compreensão desses sinais influencia sua vida cristã? Como você tem buscado viver de forma que agrade a Deus em meio às dificuldades do dia a dia? C. Como você equilibra a vigilância com a paz e a alegria da fé? De que maneira você tem cultivado a esperança e a certeza da volta de Cristo em seu coração? Conclusão. Amados irmãos, os sinais da volta de Jesus são um chamado à ação. Não devemos nos deixar levar pela passividade, mas sim nos preparar ativamente para o encontro com o Senhor. Que possamos aguardar com paciência e bom ânimo, cultivando uma vida de integridade e proclamando o Evangelho a todos. A volta de Jesus é a nossa feliz esperança, e a certeza dessa promessa deve nos motivar a viver de forma plena e significativa em todos os momentos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, os sinais da volta de Jesus são um chamado à vigilância e à preparação. Que possamos viver cada dia com a certeza da volta de Cristo em nossos corações. Lição 06: A origem do mal, uma jornada da escuridão à luz. Tema central: a origem do mal e suas consequências, destacando a necessidade de libertação através de Jesus Cristo. Introdução. Esta lição aborda a origem do mal, explorando como a desobediência aos mandamentos de Deus resultou no sofrimento humano. O conceito de que muitos estão presos a seus próprios erros, preferindo a escuridão à liberdade, é perceptível.
No entanto, há esperança em Cristo, que oferece libertação a todos que creem. A lição também enfatiza que o orgulho é a base de todos os outros pecados. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a origem do mal e renovar nosso compromisso de buscar a libertação em Cristo. Desenvolvimento. A Bíblia relata que o mal teve origem quando Adão e Eva, no jardim do Éden, desobedeceram a Deus. Eles foram tentados pela serpente, que os convenceu de que comer do fruto proibido os tornaria como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao cederem à tentação, eles trouxeram o pecado e a morte para a humanidade. Essa desobediência não foi um simples erro, mas uma rebelião contra a autoridade e a bondade de Deus. O pecado é definido como transgressão da lei de Deus. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, pois a natureza divina permanece neles. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. A purificação do pecado é possível através do sangue de Jesus. É importante reconhecer que o pecado não é apenas um ato isolado, mas uma condição que afeta toda a nossa natureza. Ampliação do conceito. Na teologia reformada, a origem do mal é atribuída à livre escolha do primeiro homem em desobedecer a Deus. A queda de Adão é vista como um evento histórico que corrompeu toda a humanidade, levando-a a um estado de pecado e miséria. A natureza humana, antes perfeita, tornou-se depravada, incapaz de agradar a Deus por si mesma. A solução para este problema reside unicamente na graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, que oferece perdão e restauração a todos que creem. O livre-arbítrio, segundo essa teologia, é a capacidade de escolher, mas sem a capacidade de escolher o bem sem a graça de Deus. O orgulho, a busca pela autoexaltação e a rejeição da soberania de Deus são vistos como a raiz de todo pecado. É por isso que a humildade e a submissão a Deus são fundamentais para a vida cristã. Reflexão importante. O pecado é uma transgressão da lei de Deus, e sua raiz está na desobediência e no orgulho. É crucial reconhecer essa realidade para buscarmos a libertação em Cristo. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em seguir a vontade de Deus. Somente em Cristo encontramos a verdadeira liberdade do pecado. A solução para o problema do mal não está em nós mesmos, mas em Jesus Cristo, que nos oferece perdão, purificação e uma nova vida. O arrependimento é essencial para iniciarmos essa jornada. Perguntas interativas. A. Como o entendimento da origem do mal influencia sua compreensão do mundo? De que maneira essa compreensão tem transformado sua visão sobre a natureza humana e a realidade do sofrimento? B. De que maneira a promessa de libertação em Cristo impacta sua vida diária? Como você tem buscado a graça de Deus para vencer o pecado e viver de forma que agrade a Ele? C. Quais passos você pode dar para viver uma vida mais alinhada com a vontade de Deus? De que maneira você tem buscado a santidade e a obediência aos mandamentos do Senhor? Conclusão. Amados irmãos, a origem do mal é um tema central na fé cristã, que nos mostra a gravidade do pecado e a necessidade da graça divina. Através de Jesus Cristo, podemos encontrar perdão, libertação e uma nova vida. Que possamos reconhecer nossos erros, arrepender-nos e abraçar a liberdade que Cristo oferece. O estudo sobre a origem do mal nos leva a refletir sobre a nossa condição humana e a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a origem do mal nos mostra a necessidade de Cristo. Que possamos buscar a libertação em seu nome e viver uma vida que glorifique a Deus. Lição 07 O juízo final, o radiante sol da justiça. Tema central, a certeza do juízo divino e a esperança em Cristo. Introdução. Amados irmãos, hoje vamos mergulhar em um tema crucial da nossa fé, o juízo final. Este não é um tema para ser temido, mas sim para ser compreendido à luz da justiça e do amor de Deus.
É um chamado para vivermos com propósito e responsabilidade, cientes de que cada ação terá suas consequências. 2. Que esta lição nos inspire a buscarmos uma vida de santidade e a confiarmos na graça redentora de Jesus Cristo. Desenvolvimento. A certeza do juízo final é um tema recorrente nas Escrituras. 1. A Bíblia nos ensina que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. 3. Não haverá como escapar desse encontro com o justo juiz. O apóstolo Paulo declara que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1. Este julgamento não será apenas sobre nossas ações, mas também sobre nossas palavras e intenções. Este evento é um mistério que se revela progressivamente, mostrando que Deus, em sua infinita sabedoria, delegou a Jesus a função de juiz. Este julgamento é um mistério glorioso, onde cada um receberá conforme suas obras. 1. O livro da vida será aberto, e os mortos serão julgados com base no que nele está escrito. É um momento de verdade e revelação, onde não haverá como esconder o que fomos ou o que fizemos. 2. É fundamental entender que o juízo final não é um evento aleatório, mas uma consequência da nossa escolha de vivermos ou não de acordo com a vontade de Deus. 2. Aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo não serão condenados, mas receberão a vida eterna. Jesus mesmo declara: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ampliação do conceito. Dentro da cosmovisão reformada, o juízo final é um ato de justiça divina. Deus, sendo soberano e santo, não pode ignorar o pecado. O julgamento é essencial para a manifestação da sua glória e justiça. É uma demonstração da perfeita equidade do seu governo sobre todas as coisas. A doutrina da graça é central, pois entendemos que a salvação não é por mérito, mas um presente de Deus. Contudo, essa graça não nos isenta da responsabilidade de vivermos de acordo com a palavra de Deus. A fé salvadora se manifesta em obras de amor e obediência. O juízo final também revela a consumação do reino de Deus, a completa restauração de todas as coisas e o triunfo definitivo de Cristo sobre o mal. Os crentes, tendo seus pecados perdoados, viverão eternamente na presença de Deus. Este é o clímax da história da redenção, o cumprimento de todas as promessas divinas. Reflexão importante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a compreensão do juízo final nos leva a viver com reverência, buscando agradar a Deus em todas as nossas ações. A graça de Deus é um dom imerecido, mas não uma licença para pecar. Ela nos capacita a vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor, em amor e obediência. A certeza do juízo final deve nos motivar a anunciar o Evangelho a todos, para que muitos possam encontrar a salvação em Cristo e não o rigor do juízo. Perguntas interativas. A. Como a certeza do juízo final impacta sua vida diária e suas escolhas? B. De que maneira a graça de Deus o capacita a viver de forma agradável a Ele, mesmo sabendo que haverá um julgamento? C. Como podemos compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus, para que também possam se preparar para o juízo vindouro? Conclusão. Irmãos, o juízo final é uma verdade bíblica inegável. Que esta lição nos motive a vivermos cada dia com a consciência de que seremos responsabilizados por nossas ações. 1. Que busquemos a santidade, o amor e a obediência a Deus, e que tenhamos a certeza de que em Cristo temos a vida eterna e a esperança da ressurreição. 6. Que possamos nos entregar totalmente a Ele, com gratidão, ativa obediência e sincero louvor. 7. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. 3. Lição 08. O valor do perdão, um ato de graça e transformação. Tema central: a importância do perdão divino e a necessidade de arrependimento sincero para alcançá-lo. Introdução. A lição explora o conceito de perdão, destacando que, assim como os esquimós encontraram uma expressão para perdão, como
não pensar nisso nunca mais, Deus apaga as transgressões e não se lembra dos pecados. O perdão de Deus é um ato de graça que requer arrependimento genuíno e uma mudança de vida. O foco é que a confissão a Deus e o abandono do pecado são essenciais para receber misericórdia e salvação. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre o valor do perdão e renovar nosso compromisso de buscar a reconciliação com Deus. Desenvolvimento. A lição enfatiza que o perdão é um dom de Deus através de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz é o meio pelo qual os pecados são perdoados. A justificação é pela graça, mediante a redenção em Cristo. O perdão divino é um ato de amor e misericórdia que nos liberta da culpa e da condenação do pecado. É importante reconhecer que não somos capazes de nos perdoar a nós mesmos, e que dependemos da graça de Deus para receber o perdão. Ampliação do conceito. Na teologia reformada, o perdão é um ato da graça soberana de Deus, que é concedido com base na obra redentora de Cristo. O arrependimento é uma mudança de mente e coração, que leva o indivíduo a se afastar do pecado e a se voltar para Deus. A confissão de pecados é um reconhecimento da própria culpa e uma busca pela misericórdia divina. O perdão não é um direito, mas um presente que Deus concede aos que creem em Cristo. O verdadeiro perdão é acompanhado por uma transformação interior, que se manifesta em uma vida de gratidão e serviço a Deus. O perdão de Deus é completo e não se baseia em nossos méritos, mas na obra perfeita de Cristo. Reflexão importante. O perdão de Deus é completo e transformador, apagando nossas transgressões e trazendo paz à alma. O verdadeiro perdão de Deus é expresso como não pensar nisso nunca mais. A confissão sincera e o arrependimento são essenciais para receber o perdão. Não basta apenas falar, é preciso haver uma mudança genuína de coração e atitude. O perdão é um presente, mas a busca por uma nova vida é uma resposta necessária à graça divina. A humildade, o arrependimento e a gratidão são evidências de salvação. Perguntas interativas. Como você entende o conceito de não pensar mais nos pecados, em relação ao perdão divino? De que maneira essa compreensão tem transformado sua visão sobre a graça e a misericórdia de Deus? B. De que maneira o arrependimento sincero e a confissão de pecados podem transformar sua vida? Compartilhe exemplos de como você tem experimentado a transformação através do perdão de Deus. C. Quais ações práticas você pode tomar para demonstrar gratidão pelo perdão recebido? Como você tem buscado viver de forma que agrade a Deus e sirva ao próximo em gratidão pelo seu perdão? Conclusão. Amados irmãos, o valor do perdão é imensurável, pois nos reconcilia com Deus e nos liberta do peso do pecado. A confissão a Deus, o arrependimento sincero e a fé em Jesus são os caminhos para receber o perdão divino. A lição nos incentiva a buscar uma vida de gratidão e a viver de forma a honrar o sacrifício de Cristo na cruz. Este estudo sobre o perdão nos conduz à reflexão sobre a nossa necessidade de reconciliação com Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, o perdão de Deus é um presente precioso que nos transforma e nos liberta. Que possamos valorizá-lo e vivê-lo em toda a sua plenitude. Lição 09 A alegria da salvação, um presente divino de amor e paz. Tema central: a lição explora a alegria da salvação como um resultado do amor redentor de Deus, da condição caída da humanidade, e do sacrifício de Jesus Cristo. A salvação é apresentada como um resgate da morte eterna, proporcionando uma vida de paz. Introdução. Esta lição começa contrastando a tragédia vista pelos olhos da carne com o mistério grandioso da salvação visto pelos olhos da fé. A ênfase é que a compaixão divina resgatou a humanidade da morte eterna, demonstrando um amor incondicional, e que a alegria da salvação é o resultado desse resgate. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a alegria da salvação e renovar nosso compromisso de viver de forma que agrade ao Senhor. Desenvolvimento.
A lição destaca que o amor de Deus é a base da salvação, demonstrado através do sacrifício de seu Filho. A condição pecaminosa da humanidade, que leva à morte, é contrastada com a oferta de salvação por meio de Jesus. A salvação não é algo que merecemos, mas um presente da graça de Deus. É importante reconhecer que estávamos perdidos em nossos pecados e que somente através de Jesus podemos ser reconciliados com Deus. Ampliação do conceito. Na teologia reformada, a salvação é vista como um ato de graça divina, onde Deus toma a iniciativa para resgatar a humanidade da sua condição pecaminosa. A justificação pela fé, um conceito-chave da reforma protestante, é central para a compreensão da salvação. A obra de Cristo na cruz é suficiente para cobrir os pecados da humanidade, e a fé em Jesus é o meio pelo qual os indivíduos recebem essa salvação. A alegria da salvação é resultado da reconciliação com Deus, da paz interior e da esperança da vida eterna. Essa alegria não é primariamente baseada em circunstâncias, mas na certeza do amor e da graça de Deus em Cristo, mesmo em meio a provações. A salvação é um presente que recebemos pela fé, e não por nossos méritos. Reflexão importante. A realidade do amor de Deus nos move profundamente, pois Ele nos resgatou da morte eterna por meio de Jesus. A salvação não é merecida, mas é um presente de Deus, que nos conduz à vida de paz por meio do sangue de Cristo. O amor de Deus é tão grande que Ele enviou seu Filho para morrer por nós, mesmo quando éramos pecadores. Perguntas interativas. Como a compreensão do amor de Deus influencia sua vivência da fé? De que maneira essa compreensão tem transformado seu relacionamento com Deus e com o próximo? B. De que maneira a alegria da salvação se manifesta em seu dia a dia? Compartilhe exemplos de como você tem experimentado essa alegria em sua vida cotidiana. C. Quais passos práticos você pode dar para aprofundar sua experiência da salvação? De que maneira você tem buscado crescer em fé, esperança e amor em sua vida cristã? Conclusão. Amados irmãos, a alegria da salvação é um dom de Deus, fruto do seu amor redentor através de Jesus Cristo. A aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador leva a uma vida de paz, perdão e esperança eterna. A lição encoraja os crentes a servirem a Deus com alegria, reconhecendo a magnitude do seu amor e da salvação oferecida. A lição também enfatiza a importância de ser membro em plena comunhão com a Igreja, para usufruir todos os privilégios e direitos, incluindo a participação na Santa Ceia e a apresentação de filhos ao batismo. A salvação é um tema central na fé cristã, que enfatiza a necessidade de reconciliação com Deus através de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a alegria da salvação é um presente precioso que nos transforma e nos conecta ao coração de Deus. Que possamos vivê-la em toda a sua plenitude. Lição 10: A força da morte, uma transição para a vida eterna. Tema central: a lição aborda a morte sob a perspectiva cristã, contrastando a visão comum de fim com a esperança da ressurreição em Cristo. A morte é apresentada não como um ponto final, mas como uma transição para a vida eterna para aqueles que creem em Jesus.
Introdução. A lição inicia com a afirmação de que o evangelho cristão não termina em um cadáver, mas em um conquistador, referindo-se a Jesus. A esperança cristã não está em um túmulo, mas em um trono glorioso, enfatizando a ressurreição como vitória sobre a morte. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a natureza da morte e renovar nossa esperança na ressurreição em Cristo. Desenvolvimento. A lição explora a natureza da morte e a esperança da ressurreição, enfatizando que a morte é uma realidade para todos. A morte é uma consequência do pecado, mas a esperança cristã reside na vitória de Cristo sobre a morte. É importante reconhecer que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna para aqueles que creem. Ampliação do conceito. Na teologia cristã reformada, a morte é vista como uma consequência do pecado, mas também como uma transição para a presença de Deus para os crentes. A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos fiéis, e a vida eterna é vista como a restauração da comunhão com Deus. A morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova existência. Os crentes descansarão na sepultura até a ressurreição, enquanto suas almas vão imediatamente para a glória celestial, em um estado de perfeição, para estar com Cristo. A morte é a última inimiga a ser vencida, e a vitória de Cristo sobre a morte nos garante a vida eterna com Ele. Reflexão importante. Jesus venceu a morte, está vivo e voltará para buscar sua igreja. A força da morte é esmagada pela vitória de Cristo na ressurreição. Assim como Jesus se identificou conosco em nossa morte, também nos identificaremos com Ele na ressurreição. Todo homem morre, mas nem todos vivem. A nossa esperança não aponta para um túmulo, mas para um trono glorioso. Perguntas interativas. Como a compreensão da ressurreição de Cristo influencia sua perspectiva sobre a morte? De que maneira essa compreensão tem transformado seu medo da morte em esperança e segurança em Cristo? B. De que forma a esperança da vida eterna impacta seu viver diário? Como essa esperança tem influenciado suas prioridades, valores e escolhas na vida cotidiana? C. Quais ações você pode tomar para se preparar para o encontro com Cristo na ressurreição? De que maneira você tem buscado viver de forma que agrade a Deus e se prepare para a vida eterna com Ele? Conclusão. Amados irmãos, a morte é uma realidade da condição humana, mas a esperança cristã reside na ressurreição. A fé em Jesus garante que a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna com Deus. A lição enfatiza a importância de viver com essa esperança e compartilhar a mensagem do Evangelho com outros. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a morte não tem a última palavra, pois Cristo ressuscitou e nos oferece a esperança da vida eterna. Que possamos viver com essa certeza em nossos corações. Lição 11. A vida da Igreja, um chamado à comunhão, adoração e serviço. Tema central. A lição aborda a importância da Igreja como um lugar de comunhão, adoração e obediência à palavra de Deus. Enfatiza que a participação na Igreja é um ato de amor e obediência às Escrituras, e que o verdadeiro culto envolve reverência e dedicação a Deus. Introdução. A lição inicia afirmando que ir à igreja não é uma questão de obrigação, mas de amor e obediência à Bíblia. Destaca a importância de honrar a Deus com a participação ativa na comunidade da fé. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a vida da igreja e renovar nosso compromisso de participar ativamente dela. Desenvolvimento. A lição explora diversos aspectos da vida da igreja, incluindo a importância da congregação, o culto racional e a função dos membros. É fundamental reconhecer que a igreja não é apenas um prédio, mas a comunidade dos crentes reunidos em nome de Jesus. Nossa participação na vida da igreja é uma resposta ao chamado de Deus e uma expressão de nosso amor por Ele e por nossos irmãos. Ampliação do conceito. A teologia reformada enfatiza que a igreja é a comunidade dos crentes,
reunidos em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. A participação na vida da igreja não é opcional, mas essencial para o crescimento espiritual e o serviço a Deus e ao próximo. Os membros da igreja são chamados a viver em comunhão, adorar a Deus com reverência e dedicação, e edificar uns aos outros. A igreja é vista como um corpo, onde cada membro tem uma função a cumprir. A vida da igreja é um reflexo do amor e da graça de Deus, e devemos buscar viver de forma que agrade ao Senhor. Reflexão importante. Ir à igreja é uma questão de amor e obediência à Bíblia. O verdadeiro adorador busca a Deus em espírito e em verdade, demonstrando reverência e gratidão. A participação na igreja não é apenas um dever, mas um privilégio, uma oportunidade de crescer em fé e comunhão com outros crentes. Perguntas interativas. A. Como você demonstra amor e obediência à Bíblia ao participar da vida da igreja? De que maneira você tem buscado honrar a Deus com sua participação na igreja local? B. De que maneira você tem contribuído para a edificação do corpo de Cristo na sua igreja local? Compartilhe exemplos de como você tem usado seus dons e talentos para servir a Deus e aos seus irmãos. C. Quais ações você pode realizar para viver de forma mais coerente com os princípios bíblicos na sua vida diária? De que maneira você tem buscado aplicar os ensinamentos da Palavra de Deus em sua vida cotidiana? Conclusão. Amados irmãos, a lição conclui que a igreja é fundamental para a vida cristã. Participar da igreja e adorar a Deus é um ato de obediência às Escrituras e uma demonstração de reverência a Deus. A vida da igreja é um chamado à comunhão, adoração e serviço, onde os crentes são edificados e encorajados a viverem de acordo com a palavra de Deus. A lição também incentiva os membros a honrar seus compromissos com a igreja e a se unirem a Jesus em uma aliança eterna. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a vida da igreja é um presente de Deus e um chamado à comunhão, adoração e serviço. Que possamos viver de forma que agrade ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. Lição 12. As bênçãos materiais, dádivas de Deus para a sua glória. Tema central. A lição aborda a perspectiva bíblica sobre as bênçãos materiais, enfatizando que elas são dádivas de Deus, concedidas por sua graça, e que devem ser usadas com gratidão e sabedoria para a glória dele. A lição também destaca a importância da fidelidade em dízimos e ofertas como um ato de obediência e reconhecimento do senhorio de Deus sobre todas as coisas. Introdução. A lição começa reconhecendo que as bênçãos materiais são resultados da graça divina e não de conquistas humanas. Enfatiza que a gratidão a Deus é uma resposta apropriada ao receber tais bênçãos, e que a generosidade é uma expressão de fé e obediência. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a mordomia cristã e renovar nosso compromisso de honrar a Deus com nossos bens materiais. Desenvolvimento. A lição explora diversos aspectos relacionados às bênçãos materiais e à importância da fidelidade em dízimos e ofertas. É fundamental reconhecer que todas as nossas conquistas vêm de Deus e que devemos usá-las para a glória dele. A fidelidade em dízimos e ofertas é uma expressão de gratidão e obediência ao Senhor. Ampliação do conceito. A teologia reformada ensina que Deus é o Criador e dono de todas as coisas, e que as bênçãos materiais são dádivas de sua graça. Os crentes são chamados a serem mordomos fiéis desses recursos, usando-os com sabedoria para a glória de Deus e o bem do próximo. O ato de dizimar e ofertar é um reconhecimento do senhorio de Deus e uma expressão de gratidão pela sua provisão. A mordomia cristã envolve a administração de todos os recursos que Deus nos confia, incluindo nosso tempo, talentos e bens materiais. Reflexão importante. O ato de dizimar e ofertar é uma questão de gratidão e obediência a Deus. Nossas conquistas são fruto da graça divina. Ser generoso é questão de gratidão e obediência a Deus. Deus não precisa de nada, pois tudo lhe pertence.
O Senhor Jesus nos ensinou com clareza: sê fiel no pouco, e no muito serás colocado. As bênçãos materiais são um presente de Deus e devem ser usadas para a sua glória. A fidelidade em dízimos e ofertas é uma prova da nossa fé e do nosso compromisso com Deus. A generosidade é uma expressão do amor de Deus em nossos corações. Perguntas interativas. De que forma você tem demonstrado gratidão a Deus pelas bênçãos materiais que Ele tem lhe concedido? Como você tem buscado usar seus recursos para a glória de Deus e o bem do próximo? B. Como você tem praticado a generosidade em sua vida, contribuindo para a obra de Deus e o bem do próximo? Compartilhe exemplos de como você tem demonstrado generosidade em sua vida cotidiana. C. De que maneira a sua fidelidade nos dízimos e ofertas reflete sua fé e obediência a Deus? Como você tem buscado honrar a Deus com seus recursos financeiros? Conclusão. Amados irmãos, a lição conclui que a fidelidade em dízimos e ofertas é uma prova da verdadeira espiritualidade e protege contra a ganância. Os crentes são chamados a serem generosos, reconhecendo que todas as bênçãos materiais vêm de Deus e devem ser usadas para a sua glória. A lição também incentiva os crentes a serem fiéis em suas finanças como um ato de obediência e gratidão a Deus. A generosidade e a fidelidade em dízimos e ofertas são vistas como atos de gratidão e obediência a Deus, protegendo os crentes da ganância e provando sua verdadeira espiritualidade. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, as bênçãos materiais são um presente de Deus e devem ser usadas para a sua glória. Que possamos ser mordomos fiéis de tudo o que Ele nos confia. Lição 13: A nova vida em Cristo, uma jornada de transformação. Tema central: esta lição explora a transformação que ocorre na vida de um indivíduo ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, enfatizando que a nova vida é caracterizada por uma mudança de valores, desejos e comportamentos, guiada pelo Espírito Santo. A lição também aborda a importância do discipulado, da busca pela santidade e do testemunho cristão. Introdução. A lição começa afirmando que a nova vida em Cristo é um presente da graça divina, não resultado de esforços humanos. Essa nova vida é caracterizada pela transformação interior, que se manifesta em ações e atitudes que glorificam a Deus. Que nesta lição possamos aprofundar nosso entendimento sobre a nova vida em Cristo e renovar nosso compromisso de viver de forma que agrade ao Senhor. Desenvolvimento. A lição aborda diversos aspectos da nova vida em Cristo, enfatizando que essa transformação é um presente da graça divina e que devemos viver de forma que agrade ao Senhor. A nova vida em Cristo não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação interior que afeta todos os aspectos de nossa vida. Ampliação do conceito. A teologia reformada ensina que a salvação é um ato da graça de Deus que transforma o coração do crente, capacitando-o a viver uma vida de obediência e santidade. A nova vida em Cristo não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação interior, onde o Espírito Santo habita e guia o crente em todas as áreas da sua vida. O discipulado é essencial para o crescimento espiritual, e o testemunho cristão é uma consequência natural da nova vida. A nova vida em Cristo é um presente da graça de Deus, e devemos viver de forma que agrade a Ele em todas as áreas de nossa vida. Reflexão importante. A nova vida em Cristo é um presente da graça divina, não resultado de esforços humanos. Essa nova vida é caracterizada pela transformação interior, que se manifesta em ações e atitudes que glorificam a Deus. Os crentes são chamados a serem imitadores de Cristo, vivendo de acordo com os princípios do Evangelho. Perguntas interativas. De que forma a sua vida tem demonstrado que você é uma nova criatura em Cristo? Compartilhe exemplos de como você tem experimentado a transformação em sua vida após aceitar a Cristo. B. Como você tem buscado a santificação em sua vida diária, permitindo que o Espírito Santo o transforme.
De que maneira você tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus e à oração para crescer espiritualmente? C. De que maneira você tem testemunhado de Cristo para as pessoas ao seu redor, compartilhando o amor e a esperança do Evangelho? Compartilhe exemplos de como você tem buscado oportunidades para falar de Cristo a outras pessoas. Conclusão. Amados irmãos, a lição conclui que a nova vida em Cristo é um processo contínuo de transformação, onde o crente é chamado a buscar a santidade, a viver em obediência à palavra de Deus e a testemunhar do amor de Cristo para o mundo. A lição incentiva os crentes a se entregarem totalmente a Cristo e a se comprometerem com o discipulado, para que possam experimentar a plenitude da nova vida. A nova vida em Cristo é um convite para viver em novidade, impulsionados pelo amor e pela graça de Deus, com a promessa de vida eterna ao lado do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a nova vida em Cristo é um presente precioso que nos transforma e nos capacita a viver para a glória de Deus. Que possamos vivê-la em toda a sua plenitude. Conclusão geral. Amados irmãos e irmãs, ao chegarmos a este ponto em nosso estudo, somos lembrados de que nossa jornada cristã é um processo contínuo de aprendizado, crescimento e transformação. As lições que compartilhamos nos levaram a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus e nos desafiaram a viver de forma que agrade ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. Exploramos os sinais da volta de Cristo, que nos chamam à vigilância e à preparação, mergulhamos na origem do mal, que nos leva a buscar a libertação em Cristo, contemplamos o valor do perdão, que nos reconcilia com Deus, celebramos a alegria da salvação, que nos transforma, enfrentamos a realidade da morte, que nos lembra da vida eterna, refletimos sobre as bênçãos materiais, que nos ensinam sobre a mordomia cristã, e celebramos a nova vida em Cristo, que nos capacita a viver para a glória de Deus. Aprendemos que a vigilância não é medo, mas esperança ativa, que a compreensão do mal nos leva a buscar a graça divina, que o perdão é um presente que nos transforma, que a alegria da salvação é um testemunho do amor de Deus, que a morte não tem a última palavra para aqueles que creem, que as bênçãos materiais são um chamado à generosidade, e que a nova vida em Cristo é uma jornada contínua de transformação. Que possamos aplicar em nossas vidas o que aprendemos, vivendo de forma que reflita a luz de Cristo em nosso mundo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuem a nos guiar em nossa jornada de fé, e que possamos viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. Que possamos ser luz para o mundo e sal para a terra, proclamando o amor e a verdade de Cristo a todos que encontrarmos. Que a nossa vida seja um testemunho do poder transformador do Evangelho, e que possamos aguardar com esperança e alegria o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.